Ai, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quarto episódio da série Cavaleiro da Lua no Disney Plus. Vou deixar aqui a playlist com os outros vídeos dos episódios anteriores. E, gente, esse episódio, eu acho que... Sabe aquela definição de blew my mind? Tipo... Foi um episódio, assim, maravilhoso. A Marvel, ela continua se superando, não sei como. Aviso, obviamente, que esse vídeo vai ter spoilers, então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. Primeiro de tudo, antes de nada... Eu nunca sei como são esses ditados, antes de tudo, primeiro que nada. Enfim, para começar, vemos no início do episódio os deuses aprisionados. Lembrando que no episódio anterior, no final, a gente vê o Khonshu preso. E daí, no início desse episódio, mostra o Osiris, que ele é amiguinho do Arthur, amiguinho barra controlado, mas tudo bem. O Osiris tá lá colocando a estatuazinha do Khonshu num lugar onde vemos outras estátuas. Ou seja, o Khonshu não foi o primeiro deus, a primeira divindade a ser preso, a ser aprisionado pelos outros deuses, seja lá qual que for o motivo. Mas sem dúvida, um dos pontos mais importantes para esse episódio é a Layla. A Layla, ela, como eu comentei, muito provavelmente é inspirada na Marlene, que tem todo um arco meio parecido, mas ela não sabe o que aconteceu com o pai dela. Isso já foi dito, que ela não sabe como que o pai dela morreu, e que ela sabe que ele foi morto por mercenários. E nesse episódio eu gostei de como a série fez isso simples, uma conversa muito simples, que inclusive eu bato palmas, porque o Ethan Hawke, ele merece o Tocantins inteiro. Gente, a cena dele contando pra Layla me dá medo. Só ele falar, honestamente, me dá muito medo do que aquele bicho nojento que aparece lá, mas eu já vou falar desse bicho. Mas ele conta, basicamente, que realmente o Mark estava no grupinho lá da galera que matou o pai dela. E eu gosto como não fica coisa de sessão da tarde, porque ela vai lá e pergunta pra ele. Tipo, ó, você fez isso? Me conta. Em vez de tipo, eu vou embora, meu Deus. Não, ela vai lá e confronta ele. E ela descobre que sim, o pai dela foi assassinado pelo colega dele. E que também era pra ele ter morrido, pois ele levou 2 tiros no peito. Segura essa informação. Mas o Khonshu salvou. Então, o Arthur, ele tá cada vez mais assustador. Aquela fala mansa dele. E, não sei, grave, lenta, mansa, me dá muito mais medo do que qualquer outra coisa. E falando ainda da Layla, é muito importante perceber o quanto ela ama o Mark / Steven. Porque ela não deixa ele. No início desse episódio, depois que ele volta lá ao céu e tudo, ele desmaia, aparece uma galera atrás deles aí e ela não vai embora. A mulher é porreta, assim, sabe? Honestamente, tudo bem que eu achei meio ruim aqueles sinalizadores, porque, nossa, parece que ela passou o episódio inteiro só usando sinalizador pra não matar todo mundo. Mas a mulher é incrível, ela não larga ele e ela é boa de porrada. Pense numa mulher boa de briga. Se pá, ela é melhor até que o Mark, na real. Porque assim, ela vai com sangue no olho e se livra daquele monstro lá. Mas, pegando o último gancho aqui com a Layla, tem um beijo dela com o Steve. Foi um beijo estranho. Gente, é o Steve. Steven beijando alguém. É claro que não ia ser um beijão de novela. Eu já vou falar um pouco mais da atuação do Oscar Isaac, mas eu espero alguns prêmios, tá? No mínimo umas indicações aí, uns BAFTA da vida, porque ele tá incrível, sensacional. E tem o beijo dela com o Steven. E o Steven, ele é um cara tão bonzinho, mas tão bonzinho que, meu Deus do céu. Gente, não existe ninguém tão bonzinho assim. Ele beija a Layla e ele fala, tipo, antes ele fala pra ela, ó, o Mark te deixou por causa disso, blá, 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 blá. Porque ele não queria deixá-la sem essa informação, tipo, meio que, eu tô saindo na frente do Mark porque ele tá saindo de babacão, porque ele simplesmente largou ela. Não, não é assim, ele largou ela por um motivo e ela merece saber. Então, eu gostei disso. E logo depois desse beijo, vamos então falar um pouquinho do Oscar Isaac. Gente, o Mark dando um soco na cara do Steven pra mim foi tudo. O Isaac, ele traz cada vez mais personalidade pra cada uma dessas
identidade / personagem, você escolhe aí como que você vai chamar. E é lindo ver o Steven animado, super animado, porque achou a pirâmide. A parte histórica dessa série tá me agradando bastante. Eu sinto que eles deram assim uma boa pesquisada. O CGI também, por enquanto, não me incomoda, tá bom, considerando que é uma série. Como eu falei, não é nada assim estrondoso, mas não é nada que me incomode, estilo CW. Joguei o veneno mais uma vez. Tá uma coisa esperável, padrão Disney. Porém, tem algumas coisas que eu sinto que a série poderia ter melhorado. Como, por exemplo, ao longo do episódio, antes de aparecer lá os monstros e você ver algumas coisas, ele fica meio que te dando sempre, ó, olha isso aqui. Como, por exemplo, que eu falei do sinalizador. Ele mostra o sinalizador. Tá, é pra explicar, beleza. Mas aí você primeiro mostra o rastro de sangue. Aquilo já era o suficiente. Não precisa ficar me mostrando o tempo inteiro. Parece que tá me chamando de burro. E também tira o elemento surpresa. Porque eu já tava esperando alguma coisa acontecer. Então, tipo, quando a Layla é capturada lá pelo bicho, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Eu sinto que nesse episódio, não o roteiro, mas essas cenas, essa parte da ação ficou muito previsível. E terminou sendo um ponto negativo nesse caso. E aí, vamos lá. O que acontece nesse episódio? O Steven, ele acha a tumba, chega lá, não é a tumba de qualquer faraó, é a tumba de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que era um macedônio, que se denominava faraó, ele te dá uma aulinha de história. Aquela parte do olho de Horus também, ele super animado, lá é o Diate, porque é o olho de Horus, porque isso significa isso. E é importante não só, pra meio que dar uma explicada na história, que no fim das contas, se você não entender, tá tudo bem, mas eu acho que o mais importante é pra mostrar a animação do Steven e a Layla se apaixonando por ele. Tipo, você vê a admiração nela. A gente, assim, eu continuo com essa ideia de que ela é inspirada na Marlene, mas a Marlene, ela gosta dos dois. Ela fica com o Mark, depois larga o Mark e volta pro Steven. E provavelmente é o que vai acontecer aqui. Ela vai ficar com o Steven. Ela se apaixonou pelo Mark por um motivo e ela tá se apaixonando pelo Steven por outro motivo. Então é bonito ver essa conexãozinha. Mas aí ele vai e achou a estátua de Ammit. Beleza. E aí, obviamente, é Marvel, filme de querendo ou não super-herói. E o vilãozinho chega lá e eu gostei que não ficou, tipo, muito pipipipopopó. O cara é vilão, claramente, ele só quer a estátua, então pum, tiro, 2 tiros no peito. Igualzinho ao que tinha acontecido na noite do assassinato do pai da Layla. E aí, vamos pra parte que todo mundo tá interessado, todo mundo só quer saber ali dos últimos 15 minutos. O episódio tem mais de 30 minutos, mas honestamente todo mundo só quer saber do final. E enquanto o Mark ele tá caindo, né, ele tipo ao redor da tumba tem tipo uma piscininha e tal, as águas pra proteger, enfim, e ele tá caindo ali. Enquanto isso, é como se a gente cortasse e, resumindo a obra, a gente vai para um hospital psiquiátrico. Então, primeiro, eu vou falar aqui o que a série tá dando a entender, mas eu tenho uma teoria muito boa sobre isso. E eu já vou falar mais sobre essa questão dessa teoria. Então, o Mark, ele acorda no hospital psiquiátrico. Na verdade, a conexão nem é tanto com o hospital psiquiátrico. Primeiro ele te joga pra um filme, tipo uma produção Indiana Jones, bem baratona. E aí, seria o Dr. Steven Grant, daí a gente vê que o Mark tá no hospital psiquiátrico. E ele te dá vários elementos como que fosse assim, nada disso tá acontecendo, tudo aquilo é da cabeça do Mark. Por exemplo, o cupcake do primeiro episódio, a figura de Khonshu, o relógio com meio que aquele statue, não sei, como que chama aquele negócio? Aquele negócio lá que o Khonshu fica segurando, a mulher que fez o passaporte, a própria Layla tá lá, o carinha com quem ele conversa, que tá gritando bingo. As pessoas que até então a gente tinha visto como a galera lá da gangue do Arthur, os policiais, seriam enfermeiros. Então é como se todos os elementos que a gente teve na história até agora tivessem sido coisas que ele captou da realidade. Então, por exemplo, os Alpes suíços, onde ele vai lá no início,
que ele tá com o escaravelho, ele tira de uma foto, tem uma foto lá com os Alpes suíços, tem figuras egípcias no consultório do médico, o médico é o Arthur Harrow. Então, a série te faz questionar, tipo, putz, então o Mark é louco, nada disso aconteceu, é tudo da cabeça dele. A chefe dele tá lá, até o peixinho, tem um peixinho lá, então é como se tudo ele tivesse inventado. E aí, uma coisa importante, primeiro ponto, ele olha no espelho, procura o Steven e não acha. Então você já fica, cara, ele imaginou tudo, né? Ele imaginou tudo, e aí ele vai pra consulta com o médico, que é o Arthur Harrow, né? No caso, o Ethan Hawke, e o médico fala, então, tem esse filme aí que você assistiu não sei quantas vezes, tem esse doutor Steven Grant. Aí o Mark pergunta, você conhece o Steven? Daí ele fala, sim, mas eu quero falar com você agora, Mark. Então, lidando mesmo como se fosse uma questão de múltiplas personalidades. Até a cena em que ele se joga. Então, tipo, várias coisas que acontecem durante os episódios, até agora seria como se fosse tudo na cabeça dele. Até a queda, gente. Ele é amarrado na cama pra não fugir, né? Quando ele se amarrava. E agora ele é amarrado na cadeira. Mas, vamos lá. Ele foge, né? Tipo, ele diz, você me deu um tiro. E ele sai correndo, perturbadão lá, pelo hospital. Daí ele entra numa sala, se esconde, né, dos enfermeiros, e tem um sarcófago. E dentro do sarcófago tem uma pessoa gritando, pedindo pra sair. Quando ele abre o sarcófago é o Steven. E aí eu preciso dar, eu não sei nem, não é palmas, nem Tocantins, é o Brasil inteiro pro Oscar Isaac. Porque o momento em que o Mark e o Steven estão juntos, gente, até o grito no final do episódio é diferente. A expressão facial, a tonalidade, tudo. São duas pessoas completamente diferentes. O Isaac, ele tá assim... Eu não tenho o que falar, ele tá maravilhoso. Mas aí ele acha o Steven, tipo, ele fala, cara, como que a gente tá coexistindo? Isso já é o primeiro ponto pra questionar a realidade do negócio. Daí ele pergunta, o que você lembra? A gente levou um tiro, então vamos fugir daqui, vamos embora. Então eles saem, continuam correndo. Aparece um outro sarcófago. Eu não preciso ler hieróglifos para entender que o primeiro sarcófago, ele, até por questão de cores, né? Então, paleta de cores são cores mais claras, são imagens mais sutis, são escritas mais delicadas, que meio que batem ali com a personalidade do Steven. O próximo sarcófago, nem deitado ele tá em pé, ele é vermelho e ele tem figuras mais impactantes. Então eu suponho ser a representação do Jake. Só que eles não soltam, eles não abrem, eles só continuam. E aí, no final do episódio, a última cena, vemos os dois se assustando com a deusa Taweret. E aí eu venho pra minha teoria. Porque assim, já no início dessa cena do hospital, já tem um ponto que se você prestar atenção, não faz muito sentido. Já te faz ficar tipo, eu acho que isso não é real. Porque assim, claro, como eu falei, tem os elementos, então tipo... O Mark, ele tem uma action figure, um boneco de um Cavaleiro da Lua. Então seria como se o traje ele tivesse imaginado, né, do boneco dele. E aí a Layla, primeiro uma coisa muito estranha, ela tem um band-aid no dedo mindinho que tem um desenho, eu não consegui identificar. Mas é muito estranho. E ela tá comendo, eu imagino que seja para fazer referência àquela cena em que ela tá comendo lá enquanto tá falando com a moça, com a mulher lá do passaporte. Mas a cartela do bingo é muito estranha. Primeiro, eles não ganham o bingo. Se você prestar atenção, os números citados, né, que o cara tá chamando, e os números da cartela dele não tem nada a ver com nada, nem letra tem. Na verdade, os números que ele grita lá tem a ver com as HQs. Eu não vou estar explicando tudo aqui, mas eles remetem a os volumes e os números das HQs e coisas que apareceram nos episódios. Mas a cartela não tem nada a ver. E daí ela fala que ganhou. Que é o primeiro ponto. Quando o Steven, ele acha a estatuazinha de Amit, em que Amit está aprisionada, ele fala, Layla, nós ganhamos. O prêmio vai para nós. E agora a gente tem uma inversão. O discurso é exatamente o mesmo, só que ela fala, nós ganhamos, o prêmio é para nós, e daí ela fala, eu ganhei. E ela mostra o bingo. Então já é um ponto. Primeiro que esse bingo já é um primeiro ponto. E aí vamos lá para minha teoria.
Agora eu vou dar uma parada aqui em Marvel e eu vou... Sabe aquele meme Calling All the Manas? Eu vou chamar todo mundo aqui que é semideus, os fãs aí das Crônicas de Kane. Lembra, se eu não me engano, no segundo volume. Gente, minha memória é de peixe, me perdoem, tá? Mas lá nas Crônicas de Kane, a gente viu a Taweret. Lembrando que a deusa parte hipopótamo, ela é a representação, ela é a deusa da fertilidade, da maternidade. E lá no universo do Riquinho, ela ajuda eles em um certo ponto num lugar chamado a Casa do Descanso, se eu não me engano. Não lembro como ficou a tradução em português. Que eles estão procurando Ra, o deus do sol. E aí ela meio que trabalhava lá de enfermeira. O que era essa casa? Essa casa era o lugar onde ficavam os deuses esquecidos, como eu falei. O panteão de deuses egípcios é imenso. Então, lá na história do Riquinho, os deuses menores que foram sendo esquecidos, que não eram adorados, iam ficando nesse lugar. E eu imagino, aí aqui é especulação, tá? Completamente teoria. Eu acredito que seja meio que num lugar desse. Porque assim, o Mark, ele, querendo ou não, ele levou 2 tiros, então em tese é pra ele morrer. E ele não tem o traje pra protegê-lo, então lascou-se. Eu acredito que aquele lugar onde ele tá seria, eu não vou dizer só psíquico, porque se fosse só psíquico, seria meio difícil dele e o Steven coexistirem. E, gente, aquilo não pode ser real, porque os dois estão coexistindo em corpos diferentes, então não é, digamos, no universo real. Claro, você pode interpretar da forma que você quiser, na verdade, desde o primeiro episódio você pode estar interpretando como sendo tudo da cabeça dele. Mas eu acredito que seja uma situação como essa, pelo jeito que ela apareceu. Ela aparenta, tipo, ser uma deusa, mas o jeito é que, tipo, ela meio que, não tá de uniforme nem nada, mas ela aparenta trabalhar ali ou ficar ali de boa. Então, eu acredito que é num lugar tipo esse. Lembrando que na mitologia tem toda aquela questão da vida após a morte e que seu coração é pesado, né, pra ver a questão. Mas antes disso, existem alguns passos, a pessoa precisa fazer uma jornada. Então eu acredito que o lugar onde o Mark está é num desses, onde tipo as pessoas se curariam numa situação como essa. Eu acho que é aí que essa deusa vai entrar. E eu acredito que aquelas pessoas que estão ali não são apenas aleatórias. Eu acredito que elas têm conexões com os deuses. Eu acho sim que a chefe dele e as outras pessoas possam ter algumas conexões, não apenas de Avatar, mas enfim. E isso pode explicar o porquê dele, digamos, dele tá desse jeito, dele tá coexistindo com o Steven. Mas assim, essa é apenas uma teoria que a gente vai precisar esperar até quarta-feira para poder confirmar. Por hoje eu fico por aqui, eu quero que você comente o que você achou desse episódio, o que você tá achando dessa série. Um beijo e até a próxima.